Nós estamos falando sobre algo que Deus nos deu, nos revelou e tem nos mostrado. Hoje pela manhã eu estava orando muito sobre aquilo que Deus vai fazer aqui nessa manhã, já está fazendo. Nós estamos dando uma série de palavras às quartas-feiras sobre aquilo que Deus tem tocado no nosso coração. E eu tenho até falado aos irmãos que não podem vir na quarta-feira, não têm podido vir. Assista um pouco as lives para você entender a visão que Deus está dando para essa casa, para a gente estar alinhado com essa visão, para a gente estar orando sobre isso, e estar conversando sobre isso. Tem algo muito grande que Deus está fazendo. E nós estamos ali numa série de palavras e nós começamos o primeiro ponto sobre a nossa área espiritual. E na quarta-feira nós falamos aqui sobre a transgressão que nos impede a prosperar. O pecado que nos rodeia nos impede a prosperar. Isso aí é para o irmão ficar ligado. Eu estou lembrado quando eu era lá em Madureira, tinha um irmão que ficava todo fantasiado, tinha um apito. E no meio do culto ele dava um apito, meu irmão. E sabe que assembleano pentecostal, quando toma susto, ele dá glória a Deus, fala em línguas. Aí foram perguntar a ele, por que o irmão apita? É para o pessoal ficar ligado. Então isso aqui é uma estratégia, porque vão ficar ligados. Estou dando a moral para vocês, hein? Então quer dizer, isso tudo que Deus tem feito aqui nessa casa, Deus tem nos mostrado, e Deus tem feito caminhar. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco polêmico, porque alguns aceitam, outros não aceitam, e hoje eu quero passar um pouco, falar um pouco com os irmãos de alguns versículos para a gente conversar, porque o problema nosso, o problema do entendimento bíblico é quando nós vamos ou para a esquerda ou vamos para a direita, e isso aí entra o nosso pensamento. É muito perigoso quando entra o nosso pensamento, entra o pensamento humano, onde nós colocamos aquilo que nós achamos, aí você começa a atrapalhar a vontade de Deus, a palavra de Deus na nossa vida, quando nós colocamos botar o nosso achismo. Eu acho que é assim, eu acho que foi assim, porque alguém começou a fazer assim, então por que tu está fazendo assim? Não, porque lá fazia assim, alguém começou a fazer assim, e na realidade a gente vai ver na palavra de Deus, e não era bem assim o que Deus quer, e às vezes nós passamos problemas pelo simples, por não conhecer a palavra e não interpretar a palavra como ela deve ter interpretado. E hoje nós vamos falar sobre maldição hereditária. Eu queria que o primeiro versículo colocasse aí em Romanos 5:12, você pode acompanhar. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então eu já vou nessa premissa. Eu comecei a pegar logo um versículo do Novo Testamento, para a gente entender isso, porque diz, não, a maldição foi quebrada na cruz, amém, ele levou sobre nós toda a maldição, amém. A cédula que estava contra nós, a nota promissória que era contra nós, que era a nossa dívida impagável, não poderíamos pagar, ele pagou, amém, ele riscou, ele rasgou. E nós comentamos muito aqui que nota promissória, hoje acho que nem se usa mais, doutor Mateus Mozinho, nem se usa mais nota promissória. Antigamente se usava muito nota promissória era ao portador, ou seja, quem era detentor da nota, teria ali as suas benesses daquela nota. Não era nominativa, não era um cheque nominativo que tinha, os antigos sabem o que eu estou falando, cheque nominativo, meu irmão? Tinha tipo de cheque. Então tinha nota promissória. A nota promissória, você contraía uma dívida, então você assinava para aquele credor aquela dívida. Estou devendo tanto, você assinava. Aí quando você ia lá, que você ia quitar a dívida e pagar, ele tinha que rasgar aquela nota promissória, porque se deixasse de lado, alguém pegasse aquela nota, poderia te cobrar de novo, e dava uma dor de cabeça isso aí, porque ela era o portador, não tinha como. Aí Jesus diz que ele veio na cruz, por isso que a última palavra da cruz é tetelestai, totalmente pago. Ele pagou, ele disse que ele rasgou aquela nota, ele acabou com a dívida, não há mais dívida, não há mais condenação para nós. Mas só que você vê que há uma consequência de algumas coisas, e há uma cobrança indevida de Satanás, nosso inimigo, para nossas vidas. É isso que eu quero passar um pouco aqui. Aí você diz, pastor, eu não aceito maldição. Mas você sofre uma maldição pelo pecado de Adão. Você era imortal, era para nós sermos imortais, e pelo pecado de Adão nós viramos mortais.
Pelo pecado de Adão, nós agora passamos pela morte. Pelo pecado de Adão, veio o tempo para desgaste do corpo. Então nós sofremos isso, e Paulo está dizendo isso aí no versículo, por pecado de um, por causa de um, nós sofremos isso, mas Jesus veio nos resgatar, e Ele nos resgatou, Ele quebrou essa maldição, só que nós não vamos usufruir dessa quebra hoje, vamos usufruir dessa quebra quando Ele vier nas nuvens, fomos arrebatados ou Ele nos chama antes, aí sim, transformaremos os nossos corpos incorruptíveis, ficaremos incorruptíveis, ficaremos livres da corrupção, mas também ficaremos livres da mortalidade e nos tornaremos de novo imortais do lado dele. A maldição foi quebrada. Mas vamos entender cada vez mais isso. Coloca aí para mim, Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Isso é terrível. Eu quero dizer para os pais, muitas das bênçãos que os teus filhos vivem hoje, estavam, estão e estarão na tua boca. A igreja entendeu isso? Muitas das bênçãos que os teus filhos estão vivendo, vão viver, estão nas tuas bocas, porque há poder nas tuas palavras, há poder na palavra de uma mãe e de um pai em abençoar os seus filhos. Por isso que até hoje lá em casa nós não abrimos mão do Adriel e da Carol pedir a bênção para nós, porque quando um filho pede pai, bênção, e você diz, eu te abençoo, você está declarando uma bênção dos céus sobre a vida dos teus filhos a toda hora. E o Adriel então é toda hora, pai, bênção, Deus te abençoe, meu filho. Esse aí que é bênção mesmo. A Carol também, toda hora é bênção. Deus te abençoe, meu filho. E todas as vezes, antes de dormir, a gente ia lá na cabeça dos nossos filhos e nós orávamos dizendo que Deus te abençoe, meu filho. Seja abençoado. Isso aí que os irmãos também fazem. Então, muitas das bênçãos da vida de nossos filhos estão e estarão através da boca dos pais. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado o que fala para os nossos filhos, o que incute, porque há um poder tremendo de autoridade nas vozes dos pais, tanto da mãe como do pai. Há um poder muito grande, sem a gente perceber. Às vezes a gente amaldiçoa nossos filhos. Não é que aquilo ali uma maldição vai pegar, mas aquela palavra ele vai trazer no coração dele, vai construir aquilo no coração dele. Porque nós vamos ver mais adiante que maldição sem causa não tem efeito. Mas só que o problema todo somos nós, que recebemos isso aí, guardamos no nosso coração. E tem muitos filhos que estão magoados, e eu vou até o contrário, eu vou fazer eu vou voltar. E tem muitos pais e mães também que estão tristes e doentes pela palavra dos filhos. Então até os próprios filhos têm que ter muito cuidado o que falam para os pais. Eu sempre falei uma coisa, os filhos nunca farão o que os pais fizeram por vocês. Não tem como pagar o que os pais fizeram por vocês. Ah, não, eu estou fazendo, não, faça o possível e o impossível pelo teu pai e tua mãe, mesmo assim você nunca vai pagar o que eles fizeram por vocês. Isso eu entendia no meu coração, com meu pai e minha mãe, eles chamavam, eu estava sempre atento, podia estar em qualquer lugar, eu estou aqui pai, eu estou aqui mãe. Ah, por que Sérgio, você faz isso? Porque eu nunca vou pagar o que eles fizeram por mim, eu nunca vou pagar as noites de sono perdida, eu nunca vou pagar as orações de madrugada, eu nunca vou pagar o suor no rosto, eu nunca vou pagar o carinho, o amor que eles tiveram por mim. Então, filhos, entendam isso, façam tudo pelos vossos pais. Ah, mas não interessa que eles sejam, como estão, como foi, façam tudo pelos seus pais, eles merecem muito mais. E aqui a palavra está dizendo que vai haver uma visitação. Aí tem gente que diz, não pastor, isso já acabou, isso é o Velho Testamento, amém, mas os irmãos aqui que têm experiência, eu quero falar muito da experiência e da prática. Vocês oraram para algumas pessoas, ou se manifestou ali, e aquele demônio dizia, ele foi entregue a mim. Essa pessoa foi entregue a mim quando era da infância. Os pais entregaram em consagração. Nós já oramos várias vezes sobre isso. E tem pessoas que aceitam Jesus e não tomam posse daquilo que foi dado a eles. E nessa noite, nessa manhã, é isso que eu quero fazer. Eu quero orar com você, para você entender isso. Tem muita coisa que nós estamos passando hoje, é no nível espiritual. Se no nível nosso físico, no nível emocional nós passamos, como é que nós não vamos passar no nível espiritual? Demônios familiares.
Aí a pessoa diz: ah, pastor, isso aí foi a genética lá do meu tataravô que veio, isso aqui que veio, isso aqui que veio. Amém, você acredita. Aí você não acredita que espiritualmente não veio demônios familiares te acompanhando. Aí você vai ver numa casa que há sempre uma separação, eles não conseguem ficar, sempre há separação, sempre há traição, sempre há problemas familiares, sempre há briga. O que está havendo? É hora de quebrar isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, não, porque eu entendo assim, amém, meu irmão. Você pode entender, você tem todo dia a entender, mas eu vou tomar posse daquilo que foi conquistado na cruz para mim por direito. Por gentileza, coloque aí para mim Romanos 5,15. Jesus veio para libertar de toda a maldição do pecado. Romanos 5,15. Mas assim como o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se por causa de um Adão ele pecou, mas só que também a Bíblia diz que a bênção vai até a 1000ª geração. Olha só, que eu acredito nisso, eu tomo posse da palavra do Senhor. Jeremias 1,12 diz que Deus vela para que a sua palavra se cumpra, e esse versículo é de cabeceira na minha vida. Quando eu pego uma palavra, eu digo: tu, Senhor amado, tu declaraste que tu vela para que a sua palavra se cumpra, e diz que a bênção vai até a minha 1000ª geração, e vai. Você crê nisso mesmo? Teus filhos vão ser abençoados, teus netos vão ser abençoados, teus bisnetos serão abençoados, teus tataranetos serão abençoados. Eu creio na bênção do Senhor. Glórias a Deus. Eu queria que você também botasse aí para mim 1 Pedro 5,8. Se você quiser ir marcando isso, meu irmão, vai marcando. Todos os estudos de palavra nós temos colocado lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Jesus, ele cravou, Colossenses 2,14, ele cravou a dívida que era contra nós, a cédula, ele rasgou a nota promissória, ele pagou o preço, ninguém poderia pagar, ele pagou, e disse: vocês estão livres. Repitam comigo: na cruz, eu recebi direitos. Agora você tem que provocar o teu advogado para ir diante do juiz, para que haja liberação dos teus direitos ou da tua herança. Gostou aí, né, advogados? Temos que provocar. Ninguém consegue nada que tem direito na nossa esfera humana se não provocar um juiz. E isso nós precisamos de um advogado. E o Senhor decretou direito nosso, e nós temos direito. Por isso que diz que em nome de Jesus eu vos dei autoridade. Por isso que nós temos autoridade de quebrar. Mas além disso tudo, nós temos o inimigo que sabe disso, ele vai fazer de tudo para te parar. Por isso que vem a problemática da heresia, das falácias no Evangelho. Tem muita coisa evangélica que não está no Evangelho, porque está dizendo: não, você não tem direito, não, quem é você para isso, não, você foi chamado para viver assim, não, você foi chamado, olha, vai ver que tua mãe foi assim, teu pai foi assim, olha, na tua família o pessoal sempre separou, olha, aconteceu isso, isso, isso. Tem algumas coisas que lá em casa, desde que nós casamos, eu e a pastora Paula, a gente se ajoelha e começamos a trazer algumas coisas, tanto da minha família, como da família dela, e começamos a orar e começamos a quebrar no nome de Jesus. Dizemos: foi até aqui, aqui parou, porque é direito nosso. A cruz nos deu uma herança, nos deu direito através da morte e ressurreição de Jesus. Então eu não aceito, em nome de Jesus. Quem sou eu? Eu sou simplesmente um vaso de barro, mas Ele me colocou a essência do seu poder em mim e falou: em meu nome, aleluia, você vai ser mais do que vencedor. Glória a Deus. Aí nós temos que romper isso, romper algumas coisas que nós estamos vivenciando na nossa vida, e de repente já está passando para os nossos filhos e nós não entendemos isso. Romper coisas que vêm com doença genética, romper, porque o meu pai foi viciado, porque meu pai foi isso, não, mas vem uma consequência no sangue. Eu tenho direito a romper isso no nome de Jesus, tanto no físico, tanto no emocional, tanto na saúde, tanto no físico, eu tenho direito. Porque você é bom? Não, porque Deus me amou de tal maneira, aleluia.
Oh, glória a Deus. E você entenda sempre isso. Não é que você é bom. Ah, não, porque eu vou. Não, não, porque Ele te deu o direito. Ele quer. Ele te fez como irmão. O Pai te ama e disse: eu quero que você viva o melhor dessa terra. Eu quero te abençoar. Chega de sofrimento. Entenda isso. Já basta cada dia o seu mal que a gente vive. E a gente vai levando isso. Apesar disso, nós temos um inimigo que está ao nosso derredor. Está olhando. E não, deixa aí. Isso é normal. Eu conto aqui uma história da minha tia, e eu repito isso o tempo todo, sem você perceber. Ela ficou um mês mandando guias de luz lá para casa. E ela liga para o papai e disse: Valdemar, vem aqui. Muito bacana a nossa tia. E ele chegou lá: o que foi, minha irmã? A tua casa está muito carregada, eu não sei o que eu vou fazer mais. Aí ele: por que, minha irmã? Eu mando meus guias de luz e eles não conseguem ficar nem na calçada, voltam logo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem. Aleluia. Nós temos direito, Ele nos abençoa. E às vezes nós não percebemos isso, então sem perceber já foram lá, já vão mandando guia, e é uma coisa enganosa, e Satanás engana, ele é enganador, e diz: isso é bom, está lá contigo, leva isso, bota na tua casa, olha, guarda lá, olha, isso aqui é algo familiar, guarda na tua casa, ó, que bonitinho, fica lá. Eu fui orar para uma pessoa da família uma vez, ela estava com um problema em casa, e eu estou orando, eu falei assim: ó, Deus está mostrando que tem algo contaminado aqui. Aí ela: não, é que eu achei tão bonitinho, eu fui numa festa e trouxe. A minha irmã, às vezes dá vontade de apertar o pescoço. Tá tão bonitinho, porque eu trouxe essa bonequinha aqui. Era uma bonequinha de pombagira. Não tem nada a ver. Aí você vai trazendo maldição para a tua casa. Você vai enchendo a tua casa e sem perceber, porque o inimigo está só o seguinte, ó, minando a tua casa. Ele quer entrar na tua casa, ele quer uma brecha para entrar na tua casa. E essa brecha pode ser várias coisas. Pode ser por brinquedo de crianças consagrados. Pastor, isso aí antigamente a gente orava, mas é para continuar orando. É para continuar orando pelas roupas que você compra. É para continuar orando pelos alimentos que entra lá. É para você estar ungindo a tua casa. É para você estar ali declarando. Olha, e a gente tem sempre ungido lá, a gente sempre ora, mas a Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, o que é em todo tempo. Você tem que estar ligado em todo tempo. Uma vez nós aprendemos, depois de crente velho, burro, nós aprendemos: o Senhor tem que puxar nossas orelhas. Nós estamos orando, tal, trabalho, queremos tudo, aquela bênção, tal. E de repente foi uma pessoa, pasmem, eu vou falar algumas coisas aqui, mas não fiquem assustados. Uma pessoa que estava na igreja, chegou lá para visitar a pastora Paula, para ver o negócio, conversar, tal, isso aí já foi no início do casamento. Daqui a pouco eu estou lá no escritório trabalhando, a pastora Paula: amor, nós temos que orar, porque tem um guerreiro de Satanás aqui dentro da casa. E quando nós começamos a orar, Deus realmente mostrou aquele guerreiro, nós começamos a orar, aclamar, e Deus expulsou aquilo, e nós falamos: como é que isso aqui entrou? Nós demos autoridade para aquela pessoa entrar na nossa casa, e aquilo estava naquela pessoa. Aí nós começamos a entender: mas o que eu faço, pastor? Aí o Senhor nos tocou a fazer algo. Ainda hoje nós fazemos. Vamos lá, nós ungimos o portal da casa e nós falamos: todos que entrarem aqui, o que não for do Senhor vai ficar lá fora, porque nem magia nem encantamento pode entrar no meu lar, na minha tenda, na minha casa. Há autoridade no nome de Jesus na nossa vida. Pastor, não creio nisso não. Não, você tem armas, por isso que Ele te deu armas espirituais para lutar. Você teve armas espirituais para lutar. Você não, por isso que a igreja, eu falo, a igreja ela tem que lutar pelas armas que foram dadas para ela. E a arma que foi dada para nós é armas espirituais, não são armas carnais. Por isso que a nossa luta não é contra sangue, nem é contra carne, não é contra pessoas, não é contra vizinhos, não é contra pessoas de outras religiões. A nossa luta é contra Satanás e seus demônios, e nós temos armas para derrubar o exército dele, amém? Glória a Deus. E nós temos que ter cuidado, porque tudo também nós queremos falar, tudo é culpa disso, tudo é culpa de alguém. Abra para mim Ezequiel 18, de 19 ao 20. Eu estou dando um mini estudo aqui para a gente estar orando. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça,
e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aí o pessoal diz, viu pastor, isso aqui não tem maldição hereditária. Isso aqui não está falando de maldição hereditária, está falando de pecado, responsabilidade individual. O pecado que teu pai peca não é teu, mas a consequência que ele trouxe para a tua casa, você tem que quebrar no nome de Jesus. Entendeu isso, igreja? O que é isso, pastor? Meu pai era alcoólatra, trouxe tantas coisas para dentro de casa, tantas consequências, mas eu tenho que quebrar isso no nome de Jesus. Trouxe demônios que entraram ali. Meu pai vivia no adultério, então quando ele entrava em casa, como patriarca da casa, ele dava autoridade para demônios do adultério, da fornicação, da prostituição entrar na minha casa, mas no nome de Jesus, eu quero quebrar isso hoje. Os irmãos estão entendendo isso? Está dizendo, a iniquidade dele não vai ser tua, mas a consequência, porque ele era ali, ele era representante do lar, então ele tinha autoridade naquele lar. Então nós temos que entender isso a cada dia, na nossa vida, o que foi causado, tanto no teu emocional, tanto no espiritual, o que foi plantado ali. Muitas das vezes as pessoas estão, eu via isso lá de casa, eu morava ali na Teles, eu e a pastora Paula, a gente tinha lá umas 3 casas, na última casa tinha uma moça lá, e todo dia ela fazia feitiço e enterrava. Todo dia no quintal eu olhava lá de cima, ficava orando, ela orava, enterrava. Tiraram venderam o terreno e construíram alguns apartamentos ali. Aí de repente chegou uma pessoa que era da igreja também, ela foi morar ali, e quando foi morar ali, ela disse, pastor, olha só, o senhor pode orar lá, porque a gente está vendo tantos vultos lá em casa, tem acontecido tantas coisas lá em casa, só que eu sabia o que já tinha sido enterrado ali. Olha só, mas Deus não quebrou tudo, quando eu chegar ali, que eu pisei na terra santa, mas você tem que tomar posse, assim foi de Canaã, olha, a terra que mana leite e mel, mas lá tem os jebuseus, lá tem tanta tribo, lá tem os gigantes, toma posse no nome de Jesus. Eu falei para ele, nós vamos tomar posse agora. Aqui foi entregue a Satanás, mas agora quem está aqui é aquele que tem um pedaço do céu, é santo. Então esse lugar agora é pedaço do céu. Aí nós oramos ali, quebramos aquilo, nunca mais. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Isso aconteceu lá no último tempo que nós estávamos ali na Filipe Frutuoso. Eu conto sempre isso. Nós estamos trabalhando, o pessoal trabalhou. Aí eu voltei ali, já era umas 6 horas da tarde, o pessoal foi embora, eu voltei sozinho e estava começando a construir o púlpito. Eu sentei assim no púlpito, olhando aquele lugar todo, e de repente quando eu olho acima tinha um demônio. E ele olhava para mim e falava assim, o que vocês estão fazendo aqui? Esse lugar é meu, esse lugar foi dado a mim, vocês não podem ficar aqui. Aí eu falei, é mesmo? Foi, não é mais, agora esse lugar é terra santa, e no nome de Jesus, bate em retirada, tu e tua bagagem, tudo que é teu, porque agora aqui virou terra santa no nome de Jesus. E Deus fez uma libertação tremenda naquele lugar, porque ali tinham morrido, parece 2 pessoas ali dentro daquele, depois nós vamos saber isso. Mas se a igreja chegou, o lugar se torna santo, mas você tem que tomar posse. Diga para o teu irmão, tome posse hoje de muitas coisas na tua vida ainda, meu irmão. Glórias a Deus, glórias a Deus. E nós estamos falando muito sobre isso aqui. Abra aí por favor, Romanos 6, 23. A individualidade do pecado, todos nós temos hoje a escolha de decidir. Nós decidimos. Por isso que eu digo, não é responsabilidade de pecado, não é responsabilidade de A ou B, é nossa. Porque o salário do pecado é a morte. Isso nós sofremos a maldição através de quem? De Adão. Jesus quebrou, mas se você pecar, o salário do pecado é a morte. Mas ele não quebrou a maldição? Não está tudo quebrado? Eu não aceito isso, pastor. Mas não está quebrado? Então por que você morreu? Porque você morre. Porque antes você era imortal, mas pelo pecado de Adão, a maldição da morte veio. Mas Jesus veio para nos libertar. Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O mundo está sob uma maldição de Satanás, morte. Se a pessoa vier para você, não, pastor, não acredito em maldição, eu falei, mas tem uma aí, e está sobre todo mundo. Qual?
morte. E não é a morte só física, é a morte de separação. Se você não aceitar a Jesus como teu único suficiente Salvador, você não tem a vida eterna, você tem a morte eterna. Que maldição terrível, pelo pecado de um entrou essa maldição. Vocês estão entendendo isso? Amém? Vamos lá, como é que entrou? Gênesis, vamos relembrar, Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A maldição era a morte, e a morte veio sobre toda a humanidade. Tanto é que quando Satanás pede para tentar e cirandar Jó, Deus fala uma coisa com ele: só não toque na sua vida, porque ele tinha a condição de matar Jó. Ele recebeu essa condição. Por isso que Jesus, quando ressuscita, ele tira do inferno as chaves do inferno e da morte. A autoridade está sobre ele, da vida e da morte hoje. Por isso que ele pode te dar a escolha. Se você quer a vida, me aceite como seu Salvador. Se você não quer, você escolhe a morte. Então é uma decisão nossa. Abra aí Gênesis 3,19. Aí o pessoal diz: tem uns que não gostam de trabalhar e usa esse versículo para dizer que o trabalho é maldição. Mais ou menos. Porque houve o pecado, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e o pó te tornarás. Vou falar: poxa, Adão, está ralando pra caramba hoje, Adão. Pô, porque tu foi pecado? Maldição, e a maldição está aí. Se você não trabalhar, meu irmão, é o suor do teu rosto, e tem que correr atrás mesmo. Maldição que nós sofremos indiretamente pelo pecado de um, consequência, não tem como. Ah, Jesus cravou na cruz, amém, cravou, mas essa consequência está. Se eu aceitei Jesus, eu quebrei essa maldição, ou seja, eu vou passar dessa vida para uma vida eterna. Por isso que o crente não morre, ele vai passar, ele vai para outro lugar, ele vai para um nível mais alto, aleluia. Vou até parar por aqui, senão daqui a pouco eu vou falar que sou espiritualista. Glória a Deus. Abra aí, por gentileza, Romanos 3, 23. Olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha uma consequência da maldição terrível sobre a humanidade toda. E nós pecamos, mas graças ao amor de Deus, enviou seu filho. Oh, meu Deus, dá glória a Deus aí, meu irmão. Isso é demais. Quebrou a maldição, e Paulo fala muito disso o tempo todo. Abra aí Romanos 2, 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Por que isso, pastor? A cada dia eu estou trazendo aqui para os irmãos essa visão que Deus está nos dando, de multiplicação e crescimento, que é uma responsabilidade individual. Ah, pastor, vai haver multiplicação na igreja? Já está havendo, mas há algo muito interessante. Vira para o teu irmão para o lado de trás da frente, toca nele e diz: você faz parte dessa engrenagem. Toca nele, diga para ele: não seja espectador. O Senhor deu uma palavra profética para nós, de multiplicação, então nós estamos dentro dessa palavra. Em todas as áreas da minha vida na igreja, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a você. Os nossos cultos de quarta-feira já tem enchido mais, graças a Deus. Nossa escola dominical tem enchido, graças a Deus. Nós estamos rompendo, sabe? Eu agradeço a Deus que eu fiz um pedido para os irmãos estão atendendo. É isso, você faz parte dessa engrenagem. Não, eu tenho que estar lá, multiplicação, então eu sou o primeiro a estar lá.
Eu vou estar lá, eu vou estar orando, eu estou junto, eu estou lá, eu estou nessa responsabilidade, porque eu faço parte disso. Se diz, olha, eu vou multiplicar a casa, eu faço parte disso. Eu vou multiplicar a tua vida, eu faço parte disso. Eu vou alargar a tenda, eu vou estudar mais, eu vou ver mais limites para fazer, eu vou ver mais alguns concursos, eu vou ver mais alguma coisa que eu posso fazer, os meus negócios, onde eu posso expandir. E está dizendo, alarga a tua tenda, está dizendo, olha, onde você alargar, eu vou abençoar, olha os teus limites, mas firma bem a tua estaca, faz isso com fundamento, faz isso no racional, vai fazendo, vai olhando. Eu estou agradecendo a Deus que a multiplicação está chegando, né? Já está aí, né? Diaconisa Heloíse grávida, Diaconisa Calorine grávida, meu irmão. Já chegou aí Eloá, está chegando já o filhinho da Camila aí, está chegando, tá, meu irmão? Amém, mas glória a Deus. A Pâmela já falou, Jesus, passa de mim essa multiplicação, pode vir outras. Pode vir outras aí, né, meu irmão? Glória a Deus, estou esperando outras, mas Deus está multiplicando. E eu já tenho vários testemunhos de multiplicação. Deus tem multiplicado em várias áreas e eu creio nisso de uma forma tremenda, porque Ele vai recompensar as nossas obras. Não é, meu irmão, não é por obras, amém. Mas amor sem obras não existe, fé sem obras não existe. Não tem como, são atitudes. E Deus está dizendo, eu vou multiplicar. Então, depende de nós estarmos aqui, fazermos a obra, serviço com excelência. Eu estou rompendo isso, eu quero servir mais com excelência ao Senhor. Eu estou rompendo, uma coisa que eu sempre falei aqui, tem uma maldição que tem no Brasil, eu sempre comento sobre isso aqui, é uma maldição do começa e não termina. E você vindo do sul para cá, essa maldição aumenta mais ainda. E tu vê que casa com gambiarra, eu vou falar aqui, mas não é para nenhuma esposa brigar com o marido depois não, tá, pastor Paulo? Fica ligado aí, tá vigiando, né? O marido vai lá, amor, eu queria isso, deixa eu botar isso aqui, semana que vem eu troco, está lá 5 anos, meu irmão, não vão brigar. Ah, pastor, realmente, casa de ferreiro e espeto de pau, deixa para lá isso. A gambiarra, a gente vai fazer gambiarra, vai fazer coisa. Tem um carro de um irmão, quando você olha, meu irmão, ele é o especialista em arames. Tu olha o motor lá, é cheio de arames. E ele diz, rapaz, eu falei para ele, tu é o MacGyver do arame, meu irmão. É arame para cá, é arame para lá. Uma vez eu estava em casa, o liquidificador, o copo quebrou. Miserável, pobre homem. Fui lá, peguei a famosa fita. Botei. O pastor falou, amor, está funcionando, amor. Rapaz, teve um dia que eu fui pregar sobre isso, tomei uma pancada, meu irmão. No outro dia estava lá em Madureira, me dá um novo copo. A gambiarra dá certo, mas atrai coisas ruins para a tua vida. Sabe, é tempo de romper, é tempo de quebrar maldições que vêm sobre nossa vida em nome de Jesus. Glórias a Deus. João 3,16, eu tinha que botar esse versículo aqui para nós. Vamos ler bem alto esse versículo no 3? 1, 2, 3. Glória a Deus. Eu até boto, não pereça em maldições. Ele quebrou. Ele veio para nos dar vida. E vida com abundância, vida de alegria, vida de paz, vida de bênçãos, vida de um casamento feliz, vida familiar feliz, meu irmão, vida de prosperidade no teu lar, vida de paz, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Glória a Deus é uma confirmação. Eu vou viver algo que eu nunca vivi. Glória a Deus, em nome de Jesus. Eu passei muito tempo, eu via irmãos, às vezes até pegava aquilo, entre aspas, como karma. Não, Deus me chamou para viver assim. Que isso? Deus não te chamou. Deus falou que te chamou para você ter vida e vida com abundância. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer circunstância e ser feliz. Repita comigo: o meu Deus me resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para que eu fosse feliz, tivesse paz, fosse próspero
comesse o melhor dessa terra, fosse vencedor. Amém? Ah, pastor, que isso aí é sugestão tal. Vai lá em Apocalipse, as cartas para a igreja. Ao vencedor. Não foi para nenhum derrotado. Ele te chama para ser vencedor. Em todas as cartas ali das igrejas, ele diz, ao vencedor. Ele nos chamou para sermos vencedores. Oh, glória, se você está aqui hoje, é porque você é um vencedor, você é uma vencedora. Aleluia! Glória a Deus. Isso aí gera, o Espírito Santo gera no seu coração isso. Você está aqui porque você é um vencedor. Ah, pastor, o senhor não sabe tudo que eu passei. Tudo. Meu irmão, por isso que você é vencedor, porque você está aqui, você não desistiu. Passamos sim lutas, ninguém está aqui, passamos lutas, e muitas das lutas nós passamos foi por nossas más escolhas. Porque cada um vai dar conta da sua obra. Nossas escolhas ruins que nós escolhemos. Vamos botar aí, por gentileza, coloca para mim. Tem que ver aqui até onde eu estou. Bota para mim Provérbios 26, 2. Como ao pássaro vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, a maldição sem causa não pega. Ah, o crente está orando contra você, meu irmão. Não pega. Ah, fizeram macumba contra você. Não pega. Se pegar, porque você está mal. Você deu brecha. Ou se Deus permitiu. O cara chega para Balaão, amaldiçoou Israel. Como é que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoou? Nós somos o quê? Abençoado. Repita comigo. Eu sou abençoado. Ou até parece uma palestra coach hoje, né, meu irmão? Eu sou abençoado. É para a gente entender isso. Eu sou abençoado. Ah, o cara, eu sou abençoado. Eu estou lembrado quando estava na escola, até o Adriel contou um fato desse. Você já passou por isso? Eu estava na escola lá e de repente era ainda primeiro grau para segundo grau. Meu Deus, os antigos entendem esse mistério, né, meu irmão? Estava lá e de repente chegou um amigo meu e falou assim: Tasca, tem fulano de tal, ele fez um negócio lá para você. Eu falei para ele, mas faz bem grande, que no final também não vai adiantar, porque nele não pega nada. Aí vieram falar comigo e falou assim: poxa rapaz, o cara, eu falei, cara, calma, eu sou blindado pelo Senhor. Maldição sem causa não pega na tua vida. Oração horário contrário. Eu falei assim, vai é problema dele, vai trazer a maldição para ele, porque a Bíblia diz: eu abençoo os que te abençoam e amaldiçoo os que te amaldiçoam. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje para a gente orar? Para a gente quebrar algumas coisas. De repente você diz: não, acho que não é bem assim não, pastor, eu não concordo. Amém, você tem todo o direito, mas eu estou dizendo, Deus disse, é para multiplicar, para crescimento, meu irmão. Eu vou romper, eu vou tomar posse daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a vida da igreja. Então eu digo, toma posse daquilo que Deus preparou para nós. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra. Cara, se as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, sobre você, como é que qualquer tipo de feitiço vai pegar em você, meu? Como é que a oração contrária vai pegar em você? Declara isso na tua vida, biblicamente, Jeremias 1,12, Deus vela para que a sua palavra se cumpra, e a palavra diz: maldição sem causa não chega na minha vida, não chega na família, não chega nos meus negócios, não chega na minha saúde. Em nome de Jesus eu tomo posse disso. Meu irmão, imagine o que Satanás quis matar Jesus, o que amaldiçoavam Jesus, chamavam de Beelzebul, chamava de tudo, e a pessoa lhe diz: ah, realmente, me falaram isso. Que? Não tinha esse negócio não, meu irmão. Ele tinha uma visão, ele tinha um alvo, e nada pode te deter naquilo que Deus colocou na tua vida, na tua família. Entenda isso, por isso que ninguém vai ficar para trás. Sabe, quando eu oro, a tua oração tem que ser oração de guerra. Sabe, se seu filho está longe, o esposo está longe, eu sei que depende dele.
depende dele lá, mas a tua oração é essa: Senhor, eu quero meu filho aqui em nome de Jesus, é a tua vontade. Será que Deus quer? Deus quer, a vontade dele é que ninguém se perca, então ele quer. Então vamos parar com essa falsa humildade de orar. Ah, se tu quer a tua vontade, é a vontade. Ele vai falar assim: ô meu amigo, tu está doido, é a minha vontade, eu morri para que todos tivessem vida e vida com abundância, e tu está me perguntando se é da minha vontade meu filho vir, é trazer esposo, é fazer isso, é salvar teu vizinho. Eu quero salvar a todos, a quantos todos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aleluia. Ele morreu para todos. Então a gente tem que romper algumas coisas da nossa vida, romper. Foi nos dado autoridade, é isso que a cada dia eu quero passar para a minha vida e para a tua. Foi te dado autoridade. Eis que vos dei autoridade sobre todo o poder do diabo. Antes ele diz, para pisar serpente, escorpiões, demônios, todo tipo de perigo espiritual, você tem autoridade. E ele ainda diz, sobre todo o poder do, e eu gosto do final, e ele não vos poderá causar dano. Se ele pudesse, ele te arrebentava, ele me arrebentava, mas o Senhor é o guarda de Israel, meu irmão. Agora ele entra por brecha. Esse é o problema. Mas maldição sem causa não existe na tua vida, e não aceite isso em nome de Jesus. Abra aí João 9:3, já estou terminando para a gente orar, só para você entender. Tem algumas polêmicas que vêm sobre esses assuntos, e depois nós vamos dar um estudo mais apurado sobre isso. Jesus respondeu, porque o discípulo estava orando, e lá está lá o endemoniado, quem pecou? E Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem neles as obras de Deus. Aí o pessoal diz, viu, ó, eles inquiriram Jesus que tinha maldição. Jesus não, Jesus ele não disse nem sim nem não, ele disse, não foi ele que pecou, nem os pais, isso aqui foi para a glória. Senão ele ia falar assim, não existe isso. Eu disse, não, porque hoje o pecado, ele abre a porta para maldições na nossa vida. Por isso que a última palavra do Velho Testamento é maldição. E a última palavra, as últimas palavras do Novo Testamento é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Velho Testamento, maldição. Novo Testamento, graça. Vamos passar. Ezequiel 18:3-4. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola de Israel. 4. 18:3, coloca 4 para mim. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho, e a minha alma, a alma que pecar, essa morrerá. Mais uma vez trazendo responsabilidade para nós. É responsabilidade nossa. O pecar é responsabilidade nossa, não é de mais ninguém. Você não pode culpar ninguém pelo teu pecado. O pecado ele vem através do nosso desejo, que é gerado uma vontade. Satanás entra nessa brecha e aí te tenta. Aí você concebe o pecado, aí você entra em pecado. Porque o pecado vem gerado pelo desejo do nosso coração. E Satanás muitas vezes sabe o desejo do nosso coração. E ele ele exterioriza esse desejo muitas das vezes na nossa frente, na nossa vida, no nosso pensamento, e nós concebemos e nós damos lugar à tentação, porque nós falamos aqui na quarta-feira, Deus não tenta ninguém, a tentação é para te arrebentar, Satanás que é o tentador, a aprovação é de Deus, a aprovação é para te fortificar na fé, é para te abençoar mais. Então há uma grande diferença disso. Abra a tua... Por gentileza, coloca aí Colossenses 2,14 para a gente terminar e orar. Vamos ler isso bem alto? 1, 2, 3. Glória a Deus. Você é livre para viver uma vida de alegria. Você é livre para viver uma vida em paz na tua família. O teu primeiro ministério é a tua família. Nunca abra mão da tua família.
As pessoas podem ficar até chateadas comigo. Eu digo que o ministério mais importante meu não é o ministério eclesiástico. Primeiro é o ministério da família. O primeiro ministério mais importante da minha vida é a minha família. Se eu tenho que lutar primeiro é para a minha família. Eu tenho que orar mais pela minha família, porque a referência é a minha família, o meu ministério é a minha família. Então eu quero que você também entenda isso. Brigue pela tua família, ore pela tua família. Ah, pastor, aconteceu isso. Não interessa, meu irmão, foi cravado na cruz. Ele diz que nós vamos viver algo novo, algo diferente desses dias nessa casa. Tome posse disso. Eu creio que ainda vou viver muito mais de alegria, muito mais de bênção nesse lugar. Eu vou ver muitos aqui prósperos. Eu tenho declarado isso para alguns irmãos, e alguns irmãos já têm sido abençoados e serão abençoados. Deus já tem mostrado, falou aqui para nós que liberou prosperidade, liberou multiplicação. Nós queremos fazer vários projetos, e Deus está mandando para cá. Deus vai abençoar, Deus vai te abençoar, mas eu quero que nessa manhã você se levante como um guerreiro para declarar mais uma vez: eu não aceito algumas coisas na minha vida que vieram dos meus antepassados, que vieram na minha fita genética, no meu DNA. Eu não aceito algumas coisas que eu estou vivendo hoje na minha família. Eu não aceito hoje que veio de tataravô, veio de avô, veio de pai, veio traição, veio adultério, veio feitiçaria, veio tanta coisa para cá, veio tantas coisas erradas em negócios, e trouxeram aquilo que ficou normal aqui, tantas falcatruas. Eu quero dizer não isso nessa manhã, mais uma vez, e declarar que toda a consequência disso na minha vida, toda a consequência que aconteceu, eu quero quebrar hoje, eu quero romper e começar um novo na minha vida, no nome de Jesus. Eu quero começar um novo no meu casamento, eu quero começar um novo na minha vida familiar, eu quero começar um novo nas minhas finanças. Todo espírito de miséria foi quebrado, aleluia. Tu vai começar, vai fechar, não vai fechar mais, aleluia. Glória a Deus. Todo espírito de menosprezo sobre a minha própria vida, eu não tenho condição. Quem sou eu para fazer? Deus te levanta. Deus levantou um garçom para construir uma muralha, aleluia. Deus chamou um cara do campo para construir um transatlântico, glória a Deus. Deus chamou um fugitivo para ficar à frente de 2.500.000 pessoas. Esse é o nosso Deus, aleluia. Se tu vê na vida, meu irmão, Deus chamou um cara que vivia no campo para ser um rei segundo o coração de Deus. Quando eu olho o que Deus fez com os improváveis, Deus chama 12 improváveis, Deus chama 12 jovens que foram rejeitados de serem discípulos, de serem, então me diz, Deus chama aqueles caras que estavam lá, já foram pescar, já não tinha nada. Deus chama 12 improváveis que iam revolucionar o mundo. Diga para o teu irmão, você entendeu isso? Você entendeu isso? Deus chama lá no final e passa a grande comissão. Jesus passa a grande comissão para 500, e o Espírito Santo não precisou descer em 5.000, 10.000, 15.000, o Espírito Santo desce em 120 pessoas, e revolucionaram o mundo. Glória a Deus, porque entenderam isso. É tempo de romper mesmo, é tempo de não aceitar aquilo que colocam sobre nós. Eu quero citar por último Bartimeu. Não sei se a situação que ele estava caótica, mas eu sei que ele estava vivendo de mendigância, que colocaram uma capa sobre ele de mendigância. Todo aquele que tinha um problema ou deficiente colocava uma capa e dizia: agora você vai mendigar. E Bartimeu estava com aquela capa, mendigando, mas ele entendeu que vinha uma multidão, e a multidão estava no meio dela, tinha um homem que podia mudar a vida dele, e ele começa a gritar. Eu não sei, eu vou conjecturar, de repente ele perguntou: de onde que ele está vindo? Daqui, Bartimeu. É daqui? Daqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu quero mudar de vida. E o interessante é que Jesus, numa multidão de
mais ou menos 5.000 a 10.000 pessoas cantando, gritando, Jesus lá no meio. Os discípulos eram chatos pra caramba, cercavam Jesus ali, ninguém conseguia chegar. Por isso que aquela mulher de fluxo sangue teve que fazer um tumulto para chegar lá. Pedro, Tiago, João, mas Deus deviam ser chato. Imagine Tomé, meu irmão, entendeu? Está ali e tal, e ele está lá no cantão. Mas não interessa onde você esteja, ele vai escutar a tua voz. E Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, olha, caminha para ele e diz: o que tu queres que eu te faça? Você está entendendo isso? Entendeu, presbítero Felipe? Você vai clamar e ele vem: presbítero Alessandro, o que queres que eu te faça? Gabriela, o que queres que eu te faça? Ana Paula, o que queres que eu te faça? Presbítero Antônio, o que queres que eu te faça? Alabacandarabacai. Ele não perdeu tempo. Eu quero ver. Aquilo ali ia destravar, ia romper toda a sua vida. Aí você vai entender agora o pedido que ele fez, romperia toda, tiraria toda a casta de miséria da vida dele, ele começaria a andar em novidade de vida, numa nova vida. Jesus disse: que tu queres? Ele disse: eu quero ver. Então veja, a Bíblia diz, a primeira coisa que Bartimeu faz, ele pega aquela capa de mendigância que jogaram em cima dele. Não é meu isso. Me botaram isso sobre mim, me trouxeram uma maldição de mendigância. Mas eu encontrei com ele, eu encontrei a vida. Eu estava na mendigância, na maldição da morte, mas eu encontrei a vida no caminho. E ele me perguntou: o que quer que eu te faça? Eu quero ver. Então, se eu estou livre, toda a maldição, toda a capa que colocaram sobre a minha vida, eu quero rejeitar hoje no nome de Jesus. Fique de pé, amada igreja do Senhor. O louvor, por gentileza, vem aqui à frente. Aleluia. Por isso que é tempo de romper. Ah, pastor, é tempo de romper nossas tradições. É tempo de romper na tua adoração, é tempo de romper em tantas coisas da tua vida. Eu tenho visto alguns irmãos aqui já rompendo, conseguindo romper. E romper é atitude. Você vai orar, você vai jejuar. Vou falar algo aqui, não te assuste não, mas para romper vai valer mais a tua atitude. Você vai orar e o Senhor vai te tocar, o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te revelar, vai trazer profeta, vai trazer homem de Deus, mulher de Deus, fala assim: é isso. Aí você não faz. Ah, mas eu orei tanto. Você não teve atitude. E o Senhor quer que nós tenhamos atitude. É igual amor. Amor sem atitude não vale nada. Fé sem atitude não vale nada. Obra sem atitude não vale nada. Ministério sem atitude não vale nada. Oração sem atitude não vale nada. Jejum sem atitude não vale nada. É atitude. Vou fazer. Aí as pessoas perguntam: pastor, por que Deus usa aquelas pessoas assim? Porque são ousadas. Deus usa quem é ousado. Deus não usa medroso, não usa frouxo. Deus usa ousado, que tem fé que Deus enviou, que tem fé que Deus falou, que acredita no Deus poderoso, tremendo e glorioso, e sabe que Deus falou com ele, sai do seu lugar, vai lá, entrega a palavra profética, vai naquela casa e faz o que Deus mandou fazer, entra nos vasalos, entra em todo quanto é lugar e diz: Deus me mandou aqui, e assim diz o Senhor, aleluia.